E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas. E a nossa aula de hoje sim é sobre o Renascimento Cultural. Se tu nunca entendeu esse assunto, se tu tem dúvidas sobre esse assunto ou é apenas um curioso, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Sem mais conversa, vamos nessa! Como sempre, vamos começar pelo contexto histórico. E eu estou falando da Baixa Idade Média, que começa no século XI e termina no século XV. Esse é o nosso contexto de transformação, de transição da Idade Média para a Idade Moderna, do feudalismo para o capitalismo. Contexto esse marcado pelas cruzadas, que acaba abrindo o caminho para o renascimento comercial e o renascimento urbano, uma sociedade de mercado, uma sociedade onde as trocas passam a ser mais monetárias, uma sociedade que vive do comércio e que traz um novo agente, traz um novo sujeito histórico que é a classe burguesa, que vive especialmente disso, da produção e reprodução do capital, da riqueza. Um século importante em termos contextuais para a derrocada do feudalismo e para a ascensão do capitalismo é o século XIV, marcado pela fome, pela peste negra, por revoltas populares e pela Guerra dos 100 Anos, que vai impulsionar transformações que já vinham acontecendo, fortalecendo então uma economia de mercado, uma sociedade um pouco mais urbana e a decadência da nobreza feudal. Essas transformações econômicas e sociais acabam trazendo também transformações políticas, ou seja, a formação das monarquias nacionais, a centralização política nas mãos dos reis, que vai ser interessante para uma nobreza decadente, mas também vai ser interessante para uma burguesia ascendente, crescente. Todas essas transformações culminam no surgimento do mercantilismo, das monarquias absolutistas e das grandes navegações. Só que essas transformações econômicas, sociais e políticas acabam trazendo também transformações culturais, como é o caso do movimento intelectual, filosófico e artístico, que é o Renascimento Cultural, que é o nosso objeto de estudo hoje. Então, quais são os fatores para o Renascimento Cultural? Com o movimento cruzadista e a retomada do mar Mediterrâneo em meio ao contexto do renascimento comercial e urbano, cidades italianas como Florença, Gênova, Veneza, Roma e Milão acabaram se transformando em grandes centros de desenvolvimento capitalista. Sendo assim, bebê, a Itália com o tempo passou a se transformar não só em polo econômico e comercial, como também em um polo cultural, intelectual e artístico, motivo pelo qual apresentava as condições necessárias para a germinação e proliferação do Renascimento. É na Itália também que vão surgir os mecenas, que eram homens ricos que apoiavam, patrocinavam, financiavam as artes, que tinham o objetivo de se promoverem pessoalmente, assim como obter ganhos econômicos a partir desses patrocínios. Na medida em que patrocinavam obras repletas de valores burgueses, defendidos pela burguesia, o cotidiano da burguesia, o estilo de vida burguês. Então, o que foi o Renascimento Cultural? Sim, foi o primeiro grande movimento cultural burguês dos tempos modernos. Eu sabia que você sabia. O Renascimento enfatizava uma cultura laica, não eclesiástica e racional, sobretudo criticando os valores feudais. Porém, embora tentasse enterrar os valores cristãos católicos, apresentou-se como um entrelaçamento dos novos e dos antigos valores, refletindo o caráter de transição do período, ancorados na cultura greco-romana, ou seja, o Renascimento foi a eclosão de manifestações artísticas, filosóficas e científicas do novo mundo urbano, comercial e burguês, e aconteceu do século XIV ao século XVI. Mas por que o nome Renascimento? Você já parou para pensar na ideia de renascimento? É alguém que estava vivo, morreu e agora renasceu. Então, na verdade, a palavra renascimento ela vai surgir de um preconceito com o período anterior, a negação dos filósofos, pensadores e artistas do Renascimento em relação à Idade Média. Eles negavam todas as grandes contribuições, tudo aquilo que foi legal, que foi bom, que foi proveitoso da Idade Média, defendendo então valores greco-romanos, valores da Antiguidade Clássica. Beleza? Então é como se na Antiguidade a humanidade estivesse viva e progredindo, evoluindo, e tivesse morrido na Idade Média, que eles chamavam também de Idade das Trevas, e agora estava renascendo. Ou seja, é um termo preconceituoso, que reforça de certa maneira um preconceito, negando então as contribuições filosóficas, artísticas, intelectuais do período anterior da Idade Média, da Idade
que eles chamavam de Idade das Trevas. Porém, o Renascimento nem foi uma simples renovação da cultura clássica, nem muito menos um renascer cultural, como se antes não houvesse cultura. O Renascimento foi um movimento que se inspirou na Antiguidade Clássica, sobretudo no antropocentrismo, a fim de resgatar valores que eram interessantes para esse novo mundo urbano, comercial que estava surgindo. Bom, então quais são as características do renascimento cultural? Como eu já falei anteriormente, não levando em consideração a vasta produção cultural do período anterior, da Idade Média, da Idade das Trevas, o Renascimento se caracterizou por ser um movimento essencialmente anticlerical e anti-escolástico, pois a cultura laica e humanista se opunha à cultura eminentemente teocêntrica e religiosa do mundo medieval. Sendo assim, querido, as características do Renascimento são o classicismo, que é a valorização dos elementos culturais greco-romanos, que está intimamente relacionada à próxima característica, que é o antropocentrismo, que é quando o homem passa a estar no centro do universo. Mas o que é que isso significa? O homem passa a ser aquele que pergunta, tanto quanto aquele que responde. O homem passa a estar no centro de todas as questões, que está intimamente vinculado à próxima característica, que é o racionalismo, a valorização da experiência e da razão humana, se afastando então daquele pensamento contaminado, vamos dizer assim, pelo pensamento religioso. O individualismo, que é uma característica própria da burguesia e do capitalismo que estava em ascensão. O naturalismo, o estudo racional e empírico da natureza e dos ecossistemas e o entendimento de que o ser humano está dentro de um ecossistema e influencia diretamente a sua vida. O hedonismo, que é a valorização dos prazeres materiais e mundanos, condenados em outro momento pela igreja. E por último, o otimismo, a crença no progresso e no desenvolvimento. Dessa maneira, o homem passa a ocupar o lugar cultural até então dominado pelo divino, pelo extraterreno, pelo metafísico. Essas características são percebidas nas produções literárias, científicas, nas esculturas, nas pinturas e nas peças teatrais. O renascimento cultural ele é dividido em 3 fases, que são seus 3 séculos de duração. O primeiro século é a primeira fase, que é a fase do Trecento. A segunda fase é o seu segundo século, que é o século XV, que é a fase do Quattrocento. E a terceira fase é o terceiro século, que é o século XVI, que é o Cinquecento. Na primeira fase nós temos nomes como Giotto, Petrarca, Giovanni Boccaccio, e na fase do Quattrocento nós temos Masaccio, Sandro Botticelli e Leonardo da Vinci. Só que no Cinquecento é no século XVI. O século XVI é o século das grandes navegações. E também é um século onde o renascimento cultural ele se expande daquela região da Península Itálica para outros cantos do continente europeu. E por isso a gente vai ter nomes de outras nacionalidades. Ou seja, nós temos uma diminuição da influência italiana e um aumento da participação de outros países. Nós temos Camões em Portugal, nós temos Montaigne na França, nós temos Miguel de Cervantes na Espanha, nós temos Maquiavel na Itália, Rafael, Michelangelo, Giordano Bruno, também italianos. Nos Países Baixos nós temos Erasmo de Roterdã e no Reino Unido nós temos Thomas More e William Shakespeare. Você já deve ter percebido como o renascimento cultural altera a maneira na qual o homem transforma a natureza, como o homem enxerga a natureza. E por isso a gente vai ter um renascimento científico, ou seja, uma transformação em âmbito de ciência, em âmbito científico, de como o homem produz ciência e entende a mesma. O renascimento tirou da igreja o monopólio das explicações sobre o mundo. Tirou da igreja o monopólio que ela tinha sobre a interpretação da realidade social, sobre o que era certo, sobre o que era errado, sobre o que era bom, sobre o que era ruim, sobre o que era justo, sobre o que era injusto, sobre o que era sagrado, sobre o que era profano. O homem agora, de maneira científica e experimental, começa a se debruçar sobre todas as coisas. Com o tempo, o método experimental passou a ser o principal meio de se alcançar o saber científico da realidade. Ou seja, a verdade racional precisava ser verificada na experiência, precisava ser verificada na prática, ou seja, empiricamente. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aí. Tchau, tchau.